Seguimos com a superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, conversando sobre como enfrentar situações de instabilidade econômica e, mesmo assim, garantir mercados aos produtos do agro brasileiro. Nós, no primeiro bloco, demos aí uma conjuntura de como está. Agora, como seria possível melhorar, então, as condições de acesso aos mercados que tradicionalmente já compram produtos do agro brasileiro? Bom, para a gente melhorar essas condições de acesso, a gente precisa negociar acordos comerciais, né? Eu acho que a forma mais tradicional de se conseguir acesso a mercados é através de acordos comerciais. O Brasil tem negociado alguns, né? E a gente vê, por exemplo, que a gente poderia ter vantagens em determinados produtos, como café. A gente vende muito café verde para a União Europeia. Mas quando a gente vai vender o torrado e moído, ela tem esse café, que teve um valor agregado no Brasil, ele enfrenta umas tarifas mais altas, de cerca de 9%. Já a Colômbia, que tem um acordo comercial com a União Europeia, tem tarifa zero para esse mesmo produto. Então é claro que o café colombiano entra na União Europeia torrado e moído com uma vantagem que o brasileiro não consegue entrar. Então, você só consegue esse tipo de vantagem através de negociação comercial. Então, o Brasil agora está negociando juntamente com o Mercosul, um acordo com a União Europeia. Já se vão 17 anos quase de negociação, mas agora, em 2016, no ano passado, né, a gente teve alguns avanços nessa negociação. Então, acho que isso mostra um dos caminhos, né, para os mercados já tradicionais, que é um caminho importante. Mas, muito além de tarifa, a gente tem que negociar também barreiras não tarifárias, que a gente chama, que são as barreiras fitossanitárias, as barreiras técnicas, às vezes uma questão de uma rotulagem no produto que você está vendendo pode interferir no preço final do teu produto ou até na aceitação do produto naquele mercado ou não. Então, todas essas questões, elas hoje são tão importantes quanto tarifa. Elas podem ser atacadas também através de uma negociação comercial, pois um acordo comercial ele não lida apenas com tarifas, né? Ele pode negociar, sim, questões sanitárias, padrões e melhoria de normas em geral, né? Normas que regem o comércio. Então, para os mercados tradicionais, esse eu acho que é o melhor caminho, é o que a gente poderia impulsionar, né? Que o Brasil deve impulsionar aí nos próximos anos. Você já falou sobre o café, né? Que outras negociações estariam em curso e como é que a CNA está acompanhando essas negociações? Bom, a gente tem acompanhado de perto todas as negociações. Então, além da União Europeia, que a gente tem acompanhado todos os comitês birregionais, né, que são os comitês que discutem as propostas entre União Europeia e Mercosul, a gente conversa sempre com as federações estaduais de agricultura e pecuária, a gente conversa com os setores, entidades de classe do setor, para entender melhor o interesse, para ajudar a construir a oferta que o Brasil vai negociar nesses acordos, né? No agro, claro, né? Sempre relacionado com agro. E no caso da União Europeia, a oferta brasileira ela já foi feita, mas a oferta europeia para o agro que ficou um pouco aquém do que a gente esperava. Mas a gente acha que isso é só porque é o início da negociação e que até o final a gente vai conseguir uma condição de acesso melhor. Ninguém oferece logo tudo que tem, né, na sua primeira mesa de negociação. Então, a União Europeia não ofertou nenhuma possibilidade de cota, né, para carne bovina, nem para etanol. Então, foram dois produtos que para a gente são muito importantes para o Brasil, né? Nós somos grandes exportadores e que nós gostaríamos de ter melhores condições de acesso ao mercado europeu e que não estão na oferta, mas que a gente acredita sim que vão entrar. E, além dessas negociações, existem outras em curso, com o México, por exemplo, que o Brasil negocia sozinho. Por que a gente negocia sozinho esse acordo? Porque é um acordo anterior ao Mercosul. Então, é um acordo que o Brasil já tinha com o México e agora a gente está negociando uma ampliação desse acordo. Esse acordo não pega praticamente produtos do agro, então a nossa proposta agora é que a gente consiga também negociar produtos do agro. Claro que, como já conversamos antes, existe um interesse redobrado, acho pelo momento político, né, de que a gente consiga fazer esse acordo, tanto no Brasil quanto no México, há mais interesse. E aí é oportunidade para diversos produtos, como o milho, né, as proteínas animais, então a gente tem uma nova abertura, né? Mas existem outros, né? Claro. E aí, por exemplo, recentemente o MIDIC, o Ministério de Indústria e Comércio Exterior, fez uma consulta pública sobre o interesse, né, do empreendedor brasileiro de fazer um acordo com Coreia do Sul e Japão. A CNA fez estudos relacionados a esses dois mercados, né? Entende que existe sim grandes oportunidades para o agronegócio nos dois, porque nós pagamos tarifas muito altas e em alguns produtos, né?
E são produtos que esses países são grandes compradores, mas que acabam comprando de outros parceiros com quem eles já têm acordos comerciais. Então, são países muito fechados para o agro e que a gente teria, sim, uma possibilidade de entrar e de ter vantagens. Agora, todo acordo, ele é sempre uma via de mão dupla. Então, assim como a gente pede abertura no mercado de lá, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai ter que abrir também de cá. Então, essa também é uma outra negociação com os produtores, porque alguns produtos vão aumentar também a concorrência interna, né? E isso é bom, a gente tem que entender isso como algo positivo, mas o produtor tem que estar preparado, né? Os japoneses são muito exigentes. Agora, para a abertura de novos mercados, onde o produto brasileiro não está chegando, né? Existe alguma estratégia, digamos assim, diferenciada para a promoção dos produtos brasileiros? Do agro? Pois é, nesses mercados que a gente ainda não vende, que a gente tem que expandir, até porque nós falamos antes, né, que temos uma previsão de super safra esse ano em vários países, então a gente tem que buscar novos mercados realmente. A gente precisa de estratégias um pouco diferenciadas, não basta ter só apenas uma negociação comercial, porque às vezes eu posso ter uma vantagem tarifária naquele país, mas se o comprador daquele país não conhece o meu produto, do que adianta eu tentar vender? Então eu tenho que primeiro, mais que tudo, eu tenho que ter um estudo de inteligência comercial sobre o país, eu tenho que conhecer as características do país, o gosto do consumidor, né? E qualquer outra especificidade, às vezes uma questão religiosa, que determinado produto precisa ser de um jeito, como exatamente, as proteínas, né? A questão de ser halal, a certificação halal. Então você tem que conhecer profundamente o país, né? Para entender o gosto do consumidor. E as características daquele mercado, as formas como o produto é distribuído, a cadeia de varejo daquele país, depende da sua estratégia. Isso tudo vai definir a estratégia da empresa para o país. Mas, além disso, é muito importante a gente fazer promoção comercial, né? A gente tem que mostrar o produto, então é importante ir em feiras, participar de ações de promoção comercial, missões empresariais, para que o comprador conheça o seu produto. Esse também é um outro ponto. A gente nunca pode esquecer que a promoção comercial ela tem um papel importante. Eu posso ter um mercado com fácil acesso, mas se eu não mostro o meu produto e meu produto não tem a qualidade que aquele mercado exige, eu não vou conseguir entrar nele de qualquer forma, né? Então, acho que essas ações elas têm que ser simultâneas. Pontuais, simultâneas. Agora, em busca de novos mercados, essa busca é um papel só do governo ou o setor produtivo tem que se envolver cada vez mais? Qual é o papel do produtor e da produtora? O setor produtivo tem que se envolver cada vez mais. Não, a gente não pode aguardar só que o governo vai dizer quais são os interesses que o setor produtivo tem, né? Então, a gente precisa de um envolvimento maior e de um entendimento também de que o comércio internacional, por ser essa via de mão dupla, a gente precisa estar sempre envolvido, ainda que eu não pense em exportar, eu preciso estar envolvido nas negociações. Por quê? Porque eu também vou aumentar a concorrência no mercado interno. Que afeta o mercado interno, né? Afeta também o mercado interno. Então, o produtor ele tem que se envolver em negociação comercial, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que saber o que ele quer, né, de uma negociação, até para pressionar o governo, porque o governo ele vai montar a sua oferta negociadora com outro país com base no que o setor produtivo disser. Se o setor produtivo não disser nada, ele vai montar com base no que ele achar que é importante. E não necessariamente é o que é importante, né? Porque quem produz é que sabe as barreiras que enfrenta. Então, se um produtor já tem um comércio com o país que está sendo negociado, ele é que sabe quais são as dificuldades para vender para aquele país. Então, é importante que ele participe das negociações, que atue ou via CNA, via entidade de classe ou até diretamente. Tem produtores que acompanham as negociações também. É possível acompanhar. Então, a gente precisa realmente desse envolvimento. Agora, justamente nesse envolvimento todo, né, nesse processo todo, nós voltamos àquela conjuntura atual, né? Você colocou que a conjuntura, por mais estranha que pareça em relação às mudanças e os países se isolando, fazendo aquele protecionismo, é agora que temos a oportunidade de buscar até, não só em bloco, mas principalmente as negociações bilaterais? Eu acredito que é agora. Por quê? Porque eu acho que é sempre o momento, né? A gente tem que estar preparado, não importa o que aconteça, a gente não pode ficar esperando o momento ideal, porque não existe um momento ideal em negociações internacionais. Às vezes, um fator abre uma possibilidade de negociação, sabe? Por exemplo, ninguém podia prever os atentados do 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos, mas a partir daquele atentado, muita coisa na ordem mundial mudou. E isso, inclusive, abriu possibilidades de algumas negociações, né, e fechou de outras. Então, assim, coisas acontecem de forma inesperada e o que importa é o produtor estar preparado para conseguir ganhar mercados, né, ter um produto bom, de qualidade, competitivo e estar preparado, conhecendo os outros mercados para poder, num cenário
qualquer que seja, conseguir negociar de forma mais preparada. Então, eu acredito que sim, é o momento. As crises, elas sempre abrem também oportunidades, então é o momento de a gente investir sim no comércio internacional, no comércio exterior agora, com certeza. Mas o importante é continuar nessa pegada de estudar o que está acontecendo, Sim. quer dizer, a saída de alguns países que acabam estragando alguma negociação que já estava em curso, como é a última negociação do acordo no que os Estados Unidos saíram. Então, nesse sentido, ficando atento, o Brasil pode tirar proveito dessa situação. Com certeza, né? A questão da parceria transpacífica, que o presidente Trump disse que não vai entrar, obviamente abriu uma oportunidade para o Brasil, e acredito que esse movimento mesmo do Ministério da Indústria e Comércio Exterior de abrir consultas para a Coreia do Sul e Japão é decorrente desse fato, porque esses dois países estavam na parceria, são compradores do agro e tinham feito grandes concessões para produtos do agro americano. Então, agora que os Estados Unidos não estão mais na parceria, eles precisam continuar comprando agro. É o que a gente falou, agro é alimento, é produto de primeira necessidade, as pessoas não deixam de comprar. O bom nesse Transpacífico é que você consegue pegar a negociação e saber o que foi negociado e poder, com maior conhecimento, não é isso? Agora a gente já sabe, né, tudo que foi ofertado por esses países, então a gente já tem uma base do que eles... Mas a gente sabe também tudo que eles pediram, então isso também é importante para a gente proteger o nosso empreendedor nacional, né, de que ele saber o que eles pediram para que o empreendedor também se prepare, porque, como eu falei no começo, é sempre uma via de mão dupla. Mas um acordo bem negociado, ele é bom para o país, porque ele reduz custos, né, e ele abre novas oportunidades de negócios. Quando você pensa só no mercado interno, você está pensando em 200 milhões de consumidores. Quando você pensa no nosso mercado, mais a Coreia do Sul, mais o Japão, outros, né, União Europeia, aí a gente já está falando de uma escala muito maior. Então, as oportunidades de negócio são muito maiores para o produtor. Tá certo. Eu agradeço a participação da Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigada também. Bom dia.